Eu queria quebrar com a minha tradição libertária aqui no canal e propor um novo imposto. Um imposto, então, que certamente vai resolver todos os problemas financeiros do Brasil e, inclusive, vai ser muito bom para financiar a nossa máquina pública. Porque, assim, você tem a esquerda propondo várias coisas. Eles estão propondo imposto sobre herança, imposto sobre dividendos, mais imposto de renda, imposto nas empresas, imposto para cá, imposto para lá. Então, assim, eu tenho um novo imposto. Ideia nova. É o imposto sobre a esquerdagem. Então, assim, ó, você está propondo imposto, certo? Você está propondo imposto para uma galera, tal, você quer taxar, você quer roubar o dinheiro dos outros para fazer o que você acha que deveria fazer. Vamos taxar isso aí. É um recurso natural que o Brasil tem, é a esquerdagem, é um recurso natural amplo. Nós temos 200 milhões de pessoas, a maioria delas esquerda, uma vez por mês, no mínimo, algumas vezes por semana, e você tem um grupo brasileiro de alguns milhões de pessoas dedicado a esquerdar diariamente, talvez assim, o dia inteiro praticamente. Inclusive você tem esquerdas profissionais. Quer dizer, é um recurso natural, é toda uma economia no Brasil que não está aí contribuindo a sua fatia justa para o financiamento do país. Então assim, ó, meu imposto é o seguinte, se esquerdou, você vai ter que pagar o imposto. Porque, você já está propondo mais imposto, então que tal colocar o teu dinheiro onde a tua boca tá, certo? Que tal assim você começar sendo coerente? Já que você está propondo mais imposto, você começa pagando. Começa o imposto aí na sua esquerdagem. Então a gente vai ter que fazer uma tabela. Claro, vai ter que criar talvez a Esquerdobras, não sei qual que é a agência estatal que regulamentaria o imposto em esquerdagem, não sei como é que funcionaria isso. Mas provavelmente vai ter que criar uma estatal, uma agência pública, gratuita e de qualidade, com fiscais que vão então criar uma legislação do imposto da esquerdagem. Porque daí você tem vários métodos diferentes de esquerdagem, certo? Você tem desde o post do Facebook até a invasão de escola. Todos com níveis diferentes. E a gente vai precisar fazer uma consulta popular, dialogar com o povo, levar isso democraticamente, certo? E fazer uma análise. Porque, por exemplo, o post no Facebook, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por like ou por compartilhação, talvez, por compartilhamento. Pode ser pelo tamanho, né? Porque uma esquerdagem pequena ou uma esquerdagem grande, não sei. Mas daí depois você tem que pensar na efetividade, certo? Às vezes o cara tem um meme de esquerda muito bom, que atinge melhor do que um textão. A gente vai precisar discutir isso, como que vai ser a taxação, por exemplo, do textão do Facebook pedindo esquerdagem. O tweet aí é mais fácil, porque o tweet é 140 caracteres, é mais fácil de regulamentar. Inclusive pode ter uma lei de incentivo ao tweet de esquerdagem, porque é mais fácil de taxar, né? As outras mídias sociais, aí não sei como é que a gente faria, por exemplo, no Tumblr, no Instagram, que esquerdagem no YouTube. Seria bom, né? Porque daí a gente coloca assim canais como, por exemplo, o Cauê Moro, o PC Siqueira, que estão ganhando muito dinheiro com o YouTube, esquerdando profissionalmente, certo? Para eles contribuírem um pouco mais. Porque eles estão usando esse recurso natural que é a esquerdagem da população para ganho próprio. Então colabora de volta, poxa, certo? Porque a esquerda, aliás, a escola ensinou todo mundo a ser esquerda, certo? De um jeito mais explícito ou implícito. Mas criou esse espaço para você. Então você está usando, você está se beneficiando de algo que o Estado fez, nomeadamente tornar a população mais esquerdinha. E daí você vai à esquerda para eles, você está ganhando dinheiro com isso. Mas é uma obra do Estado, entendeu? Você está ganhando isso porque o Estado fez alguma coisa. Porque, assim, sem o Estado, quem quer ensinar isso para as pessoas? Então você está ganhando com isso, você tem que contribuir de volta. Ok? Você tem que contribuir de volta. Então se agora a gente consegue colocar esses canais de esquerdagem agora de volta para ajudar a sustentar a máquina pública e pagar a sua fatia justa. A fatia justa de volta para a população, para financiar, por exemplo, o sistema de educação, para esquerdar a população mais. Olha só, para você ver que daí gera mais imposto, porque daí gera mais imposto, mais esquerdagem, mais gente que vai esquerdar taxa, entendeu? Taxação e financiamento. Tá balanceando, olha só. Aí a gente tem que, por exemplo, pensar, poxa, uma invasão de escola aí é diferente, porque daí é coletivo, certo? Então aí vai ter que ter CNPJ. Vocês estão esquerdando em grupo, entendeu? Porque daí a gente tem que também taxar as empresas que vão esquerdar mais do que o indivíduo, certo? Porque empresas são literalmente o satã na terra. Então elas precisam pagar mais imposto. E elas vai ter que ter uma associação, CNPJ, toda uma regulamentação, talvez o estatuto da esquerdagem. Eu acho que é razoável, porque se não regulamentar isso vai virar uma bagunça, certo? Porque daí você vai ter um monopólio da esquerdagem. E daí o que vai acontecer? Todas essas empresas de esquerdagem juntas vão se juntar. E daí você vai acabar tendo um ou dois caras esquerdando, eles vão monopolizar tudo. Então a gente também tem que ter uma regulamentação aí para quebrar esses monopólios naturais que vêm
obviamente, da esquerdagem do capitalismo malvadão. Mas, por exemplo, uma invasão de escola. Vai ter que formar uma empresa para esquerdar ali. E daí como é que a gente vai taxar? Poxa, pelo número de invasores, talvez pelos dias que invadiu. Mas daí tem os cartazes, por exemplo, se passar na mídia, aí a sua esquerdagem teve um alcance maior. Aí então acho que o imposto tem que ser um pouquinho maior. Não sei, a gente vai ter que debater isso. E depois tem, assim, problemas de sonegação. Por exemplo, o cara que picha e sai correndo. Certo? Por exemplo, claro, se o cara sai lá e picha... imposto... taxa em as heranças. Ele esquerdou, mas ele não se identificou. Sonegou. Sonegador. Certo? Porque a gente não sabe quem foi, mas a esquerdagem foi feita. Aí não é justo. Com a sociedade, você tem até uma concorrência legal, praticamente um dumping, na verdade, né, de um produto que vai, então, danificar todas essas pessoas que estão honestamente esquerdando e contribuindo sua faixa justa. E aí a gente tem finalmente o último problema, que é a competição internacional. A gente tem que proteger a esquerdagem brasileira. Depois a gente fala da esquerdagem latino-americana, certo? Mas a gente tem que proteger a esquerdagem brasileira da americana, ou da europeia, ou até da chinesa, né? Poxa, a esquerdagem chinesa, cara, é 1 bilhão de chineses produzindo esquerdagem. Eles vão ser melhores que a gente. Não tem como competir com isso. Então a gente vai ter que fazer algum tipo de barreira midiática, alguma coisa assim, ou um imposto de importação de esquerdagem. Pode ser uma boa para proteger o nosso produto nacional, para valorizar o nosso trabalho, porque senão, assim, por exemplo, aí você vai ter pensadores americanos ou pensadores europeus que vão esquerdar muito melhor. Então eles vão acabar dominando o mercado e não vai ter espaço para os nossos Tico Santa Cruz aqui do Brasil. Vai faltar espaço. Não vai ter como. Então a gente precisa fazer essa proteção e tudo mais. Agora, a outra coisa, só para encerrar, né, é o produto da esquerdagem latino-americana, porque a gente tem que se unir. Entendeu? A América Latina tem que se unir. Nós temos uma herança latina, certo? E a gente tem que valorizar, por exemplo, esquerdagens que não têm espaço no mundo. Por exemplo, a esquerdagem venezuelana está sendo ameaçada agora. Esquerdagem bolivariana, a esquerdagem bolivariana também. A esquerdagem uruguaia, a esquerdagem argentina, a esquerdagem chilena, a esquerdagem peruana, inclusive a esquerdagem dos países mais esquecidos, Suriname, Nicarágua, Honduras, Bahamas, por que não? Não sei. Esses países esquerdam, mas o mundo não conhece os produtos dele. Então a gente precisa trazer essa esquerdagem para cá, porque a gente tem essa troca cultural, entendeu? Então tem que ter, por exemplo, um Mercosul de esquerda, o que é meio que pleonasmo, né? Mas para criar essa comunicação, entendeu? Que vai ajudar a desenvolver a nossa economia e a deles, e vai produzir muito imposto para os países. Então, assim, eu gosto desse imposto. Eu acho que a gente poderia, inclusive, ele vai ser tão forte que a gente poderia, inclusive, cancelar todos os outros. Abolir imposto de renda, ICMS, PTU. Não vai mais ser necessário. A gente mantém somente só um imposto em cima da esquerdagem. Eu acho que vai financiar o Brasil e vai pagar a dívida bem rápido. A questão é decidir a alíquota. Eu acho que começar em 70% é um razoável, é uma fatia justa, mas eu abro isso para discussão democrática aí nos comentários. E vai ser uma discussão democrática, então quem discordar de mim eu tô banindo, ok? E não pode falar porque daí é opressão. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.